Cheguem mais perto, caros ouvintes, pois hoje vamos mergulhar no curioso caso de Ronald Opus. Imaginem, se puderem, uma história que começa com uma morte e se desenrola em espiral, cada camada revelando um novo absurdo. O caso de Ronald Opus não é o típico quem matou, é mais um como morreu, ou talvez até um por que morreu. Porque, vejam bem, sabemos quem morreu, mas desvendar o como e o porquê é onde a verdadeira história se encontra. Preparem-se, caros ouvintes, para uma narrativa que vai deixá-los de queixo caído. Nossa história começa, como muitas histórias infelizes começam, com uma morte. Uma morte que, à primeira vista, parece simples, mas logo se revela cheia de mistérios e reviravoltas. Ronald Opus, nosso personagem principal, não está mais entre nós. Ele era um jovem com sonhos e esperanças, mas algo deu terrivelmente errado. Ele pulou do topo de um prédio de 10 andares, com um bilhete de suicídio na mão. A decisão final de uma mente perturbada. Ronald pulou do 10º andar, mas ele já estava morto antes de atingir o chão. Um fato que complica ainda mais a narrativa. Uma autópsia revelou a causa da morte: um tiro de espingarda na cabeça. Algo que ninguém esperava encontrar. Um desdobramento bastante curioso, não concordam? Como isso aconteceu? Não é todo dia que a gente se depara com um tiro de espingarda no meio de uma tentativa de suicídio. A investigação estava apenas começando. A trama, como dizem, engrossa. A polícia deduziu que o tiro de espingarda veio de um prédio vizinho, uma janela no 9º andar, para ser mais preciso. Parecia que Ronald, em sua queda final, teve o azar de estar no lugar errado, precisamente na hora errada. Os moradores do apartamento do 9º andar foram levados para interrogatório. Um casal aparentemente comum, ou assim parecia. Mas, à medida que as camadas dessa cebola enigmática começaram a ser descascadas, uma verdade mais intrigante foi revelada. O casal, descobriu-se, estava no meio de uma discussão bastante acalorada. Uma briga doméstica, alimentada por paixão, raiva e talvez uma pitada de insatisfação conjugal. O marido, em um acesso de fúria, pegou sua fiel espingarda. Ele só queria assustá-la, afirmar seu domínio, pontuar sua raiva com um estrondo retumbante. Ele mirou a espingarda na janela, um gesto simbólico de frustração, e puxou o gatilho. Mal sabia ele que sua demonstração de temperamento inoportuna teria consequências tão terríveis. A intenção do marido, por mais equivocada que fosse, nunca foi machucar sua esposa. Seu alvo era a janela, um pedaço de vidro separando a discussão acalorada do mundo exterior. Mas o destino, ao que parece, tinha outros planos, pois naquele exato momento, enquanto a espingarda rugia e a janela se estilhaçava, Ronald Opus passava em queda livre. Um trágico caso de lugar errado, hora errada, não acham? O marido ficou horrorizado, é claro. Ele foi acusado de homicídio culposo, sua vida irrevogavelmente alterada por um único ato imprudente. O caso parecia encerrado. Um acidente trágico, uma série de eventos infelizes culminando na morte de Ronald Opus. Mas esperem, caros ouvintes, tem mais. Lembram-se dos limpadores de janelas que estavam trabalhando no prédio naquele dia fatídico? Eles estavam programados para limpar as janelas do 8º andar, o andar abaixo do casal que discutia. Eles, no entanto, se esqueceram de colocar a rede de segurança. Parecia que Ronald, se não tivesse sido baleado, simplesmente teria caído pela rede de segurança ausente e encontrado seu fim no pavimento abaixo. Mas a história dá uma última reviravolta de cair o queixo. Algo que ninguém poderia ter previsto. A polícia, em sua investigação minuciosa, descobriu algo realmente surpreendente, que mudou completamente o rumo do caso. Ronald Opus,
era o filho descontente do casal que discutia frequentemente. E isso o afetou profundamente. Ele estava perturbado com o tratamento que seu pai dava à sua mãe e arquitetou um plano meticuloso para chamar a atenção. Ronald pretendia assustar seus pais encenando seu próprio suicídio, acreditando que isso os faria mudar. Ele planejou pular do telhado, sabendo que os limpadores de janelas estariam lá para garantir sua segurança. Ele contava com a rede de segurança para salvá-lo no último momento, evitando qualquer dano real. No entanto, sem o conhecimento de Ronald, os limpadores de janelas não colocaram a rede de segurança naquele dia fatídico. Ele foi baleado pelo próprio pai, embora sem intenção, enquanto tentava encenar seu próprio suicídio, resultando em uma tragédia inesperada. O caso de Ronald Opus é uma teia emaranhada de coincidências, desvios e consequências não intencionais. É uma história que nos faz questionar a natureza do destino, do livre-arbítrio e do puro absurdo da própria vida. Ronald Opus escolheu seu próprio destino, ou foi meramente um peão em um jogo jogado por forças além de seu controle? A complexidade de sua situação nos leva a refletir sobre as forças invisíveis que moldam nossas vidas. O universo, ao que parece, tem um senso de humor distorcido e, às vezes, o melhor que podemos fazer é nos maravilhar com sua natureza bizarra e imprevisível. A história de Ronald Opus é um lembrete de que a vida é cheia de surpresas e reviravoltas inesperadas. E lembrem-se, caros ouvintes, que às vezes a realidade é mais estranha que a ficção. Em um mundo onde o inesperado é a única constante, devemos estar preparados para o desconhecido. A história de Ronald Opus nos ensina que, por mais que tentemos controlar nosso destino, sempre haverá elementos fora do nosso alcance. E isso, talvez, seja o que torna a vida tão fascinante.